Pessoal, hoje é dia 23 e no primeiro exercício de concentração a gente vai concentrar nas tarefas de Deus. E no terceiro, no nosso cotidiano. Por que as coisas estão indo de uma forma e não de outra. E claro, eu tinha que voltar na minha mãe e pensar um pouco nela, porque na época dela, as mulheres ou eram santas, putas ou loucas. Então a minha mãe decidiu por ser santa. Era tão impressionante que o meu pai achava que quando morresse, ela ia para um convento. Claro que não. Claro que não, o convento é muito chato. Ela ficou na casa dela e os filhos cuidando. E então ela abdicou, abriu mão da alegria dela, da felicidade dela. Ela fugiu, como eu já contei muitas vezes, para casar com meu pai, mas ela não conseguiu ir no rabo da felicidade. Ela parou no meio, olhou para trás e virou estátua de sal. Ficou colada no meu avô, colada na opinião dele. E é tão impressionante essa história, porque era exatamente por causa do meu avô que ela fugiu de casa. Porque ela não suportava a opinião dele. Ele era um chato insuportável. Tem uma história do Guimarães Rosa que chama A Terceira Margem do Rio, que é essa história. O pai vai para o meio do rio e passa a viver lá. E deixando os familiares todos loucos. Aí a menina casa, o pai está lá no meio do rio. A menina tem filho, o pai está lá no meio do rio. Todo mundo chocado com aquela escolha dele. E no final das contas o filho fala para ele: pai, pode vir para cá, eu vou para aí. Não, é tão triste isso. É tão triste escolher a pior parte, escolher o engano. A gente faz isso com tanta facilidade, com tanta facilidade. Então minha mãe ensinou pra gente que gostar de nós mesmos era quase que um crime, apesar de amar o próximo como a si mesmo, mas o a si mesmo para ela era nada, era nada. A religião, você vê que a pessoa... Então os meus irmãos, eles são vazios, eles estão em busca de alguma coisa, mas eles sentem esse vazio, porque não podem se amar, não podem curtir a vida e ir pela direção que é esse terceiro exercício, nessa concentração. Por que as coisas estão indo de um jeito e não de outro? Está harmonioso comigo? Eu dou conta disso? Eu estou feliz assim? Não, a gente procura sarna para coçar. A gente, você gosta disso? Então isso você não vai ter. Isso aqui, nessa aldeia, é muito comum. Se eu falo que eu quero uma coisa, aí não vão dar. Mesmo que eu queira pagar, mesmo que seja combinado, por exemplo. A Fátima é um bom exemplo. Uma vez a mãe dela morreu e ela me levou lá, porque eu cuidei um pouquinho da mãe dela. Ela me levou lá e falou assim: escolhe uma coisa aqui para você lembrar dela. Aí tinha que era um conjuntinho, duas coisas. Lógico, seria ela me dar o conjuntinho? Ela falou: só pode ser um, escolhe um aí. Outras coisas, assim, se eu quero aquilo, eu preciso de lenha, então é lenha que eles não vão me dar. Eu preciso de reforma lá na cerca, então a pessoa fala: eu vou, quando der, um dia, e não vai, nem lembra que vai. Então essas coisas, você quer, você vai ser feliz assim, então isso eu não te dou. Mesmo para eles, eu vou ser feliz assim, então não me dou. Isso é muito comum, é interessante, porque é menos comum as pessoas felizes. Eu já contei muito aqui que eu pergunto: olá, bom dia, tudo bem? Vai se andando. Ou vai se andando com dificuldade. Ou vai se andando com dificuldade e muita dor. Essas são as variações que eles falam aqui constantemente. Já contei que uma vez a pessoa perguntou: tudo bem? Eu falei: tá ótimo. Ela deu um pulo para trás, sorriu e falou assim: nossa, então tá. Como se fosse uma resposta completamente absurda. Então esse exercício, ele é fundamental. É fundamental. Porque a gente tem que pensar
em todos os conceitos da nossa vida e pôr luz e sintonizar com o Criador. Por isso ele fala das tarefas de Deus, que a gente tem que pôr luz em tudo, porque está tudo muito escuro, muito valorizando o negativo, porque a gente acha bonito não gostar de si mesmo, que a gente acha bonito dar mais valor para os outros do que para si mesmo. A gente aprende. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Bom dia.